Bem-vindo a Good Hope Farm, um conto tocante de novos começos e amor inesperado. Quando Luana procura abrigo no estábulo de Arthur depois de perder tudo, nenhum deles antecipa como suas vidas se entrelaçam. Esta história emocionante explora como a confiança, o trabalho duro e a abertura do coração podem curar até as feridas mais profundas. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O ônibus chutou poeira quando se afastou, deixando Luana em pé sozinha na lateral da estrada de terra. Aos 26, ela sentiu que já havia vivido 100 vidas. Seus cabelos escuros se arrastaram no rosto na brisa do final da tarde, enquanto ela ajustava a alça de sua bolsa de mochila gasta no ombro. Bem, é isso. Ela sussurrou para si mesma. Em qualquer lugar, exceto lá atrás. 2 dias atrás, ela trabalhava na Miller's Grocery, estocando prateleiras e ajudando a velha Sra. Peterson a encontrar os pêssegos enlatados que ela gostava. Hoje, ela estava desempregada, sem teto e andando por uma estrada rural que nunca tinha visto antes. Tudo por causa do dinheiro que faltava no registro que não havia tomado. Não quero ladrões trabalhando para mim, disse Miller, seu rosto vermelho de raiva. Não importava que ela estivesse lá por 8 meses sem um único problema. Não importava que ela precisasse desse trabalho pagar aluguel. Luana respirou fundo e começou a andar. O motorista do caminhão que lhe deu uma carona mencionou uma cidade a cerca de 16 quilômetros à frente. Ela só precisava seguir em frente. O sol do final da tarde lançou longas sombras nas terras agrícolas. Luana nunca esteve tão longe no país antes. Ela cresceu em uma pequena cidade, criando seus 3 irmãos mais novos, enquanto sua mãe trabalhava em turnos duplos. Nunca houve tempo para explorar, sonhar, ser outra coisa, senão responsável. Depois de 1 hora andando, seus pés já estavam doendo em seus tênis gastos. Foi quando ela viu uma placa de madeira com cartas desbotadas. Good Hope Farm, 2 km. Uma fazenda pode significar trabalho. Ou pelo menos um lugar para pedir água antes de continuar sua jornada. Luana voltou para a estrada de terra, esperança, piscando levemente em seu peito, pela primeira vez naquele dia. O caminho parecia se estender para sempre. Quando a casa da fazenda apareceu, o sol estava se pondo, pintando o céu em laranjas e rosas brilhantes. A casa estava sentada em uma pequena colina branca, de 2 andares, com uma largura em torno dela. Várias dependências pontilhavam a propriedade, e além delas os campos se estendiam até onde ela podia ver. O coração de Luana bateu mais rápido quando ela se aproximou. Ela subiu os degraus para a varanda e bateu na porta, sem resposta. Ela bateu novamente, mais alta desta vez. Olá, alguém está em casa? Ela chamou. Nada além do som gentil do vento, que fará com que as árvores próximas a responderam. O medo começou a surgir quando a escuridão caiu. Ela estava sozinha, no meio do nada, com a noite chegando. Luana desceu os degraus, tentando decidir o que fazer. Foi quando ela notou uma das dependências com a porta levemente entreaberta. O cheiro de feno e cavalos a cumprimentou quando ela abriu cautelosamente a porta para o estábulo. Era limpo e bem mantido, com vários cavalos ninculando suavemente em suas barracas. Vou ficar aqui esta noite. Ela sussurrou para si mesma. Vou sair na primeira luz, antes que alguém saiba que eu estava aqui. Ela encontrou uma barraca vazia com feno fresco no canto. Depois de garantir que ninguém estivesse por perto, Luana espalhou a jaqueta sobre o feno para fazer uma cama improvisada. Ela colocou a mochila contra a parede e depois se enrolou, abraçando, aperto do peito. A exaustão do dia a caía e, apesar dos arredores estranhos, o sono veio rapidamente. Arthur Harrison sentou-se à mesa da cozinha, revisando as contas da fazenda. Aos 30 anos, ele já havia sofrido mais decepção do que a maioria das pessoas enfrenta durante toda a vida. A fazenda de seu avô era sua salvação, quando todo o resto havia desmoronado. Outra conta, ele murmurou, passando a mão pelos cabelos castanhos escuros. A fazenda estava bem agora, mas tinha Taken anos de trabalho duro para mudar isso depois, que ele o herdou. Arthur verificou seu relógio e se levantou. Estava na hora de suas rodadas noturnas.
Ele pegou uma lanterna e sua jaqueta antes de sair para o ar frio da noite. O celeiro foi sua primeira parada, onde ele verificou o novo potro que havia nascido há alguns dias atrás. O pequeno estava lutando, mas hoje à noite ele parecia mais forte. É isso, amigo. Você vai conseguir, disse Arthur suavemente, dando um tapinha no pescoço do potro. Em seguida foi o estável. Quando ele se aproximou, Arthur notou que a porta estava um pouco mais aberta do que ele a deixou. Ele franziu a testa, acelerando seu ritmo. Os animais selvagens às vezes vagavam ao procurar abrigo. O que ele encontrou, no interior o parou. Uma jovem estava dormindo em uma das barracas vazias, enrolada no feno como uma criança. Seu rosto estava pacífico, apesar da cama improvisada, seus cabelos escuros espalhados ao redor dela. Ela agarrou um saco de mochila no peito, como se ele contivesse todas as suas posses mundanas, e Arthur suspeitava que provavelmente o fez. Seu primeiro instinto foi a raiva. Isso era propriedade privada, mas algo sobre o rosto da mulher, a exaustão evidente até mesmo no sono, o fez fazer uma pausa. Ela não era uma adolescente procurando problemas. Essa mulher estava fugindo de alguma coisa. Arthur sabia como era isso. Sem realmente entender o porquê, ele tirou a jaqueta jeans quente e revestido de lã que havia visto dias melhores e a colocou suavemente sobre ela. Ela se mexeu um pouco, mas não acordou. Em vez de acordá-la, Arthur sentou-se em um fardo próximo de feno. Ele deveria chamar o xerife. Essa seria a coisa sensata a se fazer. Mas enquanto ele a observava dormir, sentiu algo que não experimentava há anos. Um cabo de conexão de reconhecimento. Quem dorme assim, quebrado, mas em paz, carrega mais do que apenas cansaço. Carrega a história. Ele sussurrou para si mesmo. O rosto da mulher mostrou linhas de preocupação, mesmo no sono. Suas mãos eram as de alguém que trabalhou duro a vida toda. Não é tão diferente do seu. Arthur sabia que deveria acordá-la, dizer a ela para seguir em frente. Mas ele não conseguiu perturbar seu descanso. Em vez disso, ele verificou os cavalos, certificando-se de que eles tinham água e depois voltou para a casa. Ele não dormiu muito naquela noite. Seus pensamentos continuam continuamente para o estranho em seu estábulo. Luana acordou com um começo, momentaneamente confuso com o ambiente. A luz do sol escorreu através de rachaduras nas paredes estáveis e o cheiro de feno e cavalos trouxe o dia anterior correndo de volta. Algo quente a cobriu, uma jaqueta que não era dela. Seu coração correu. Alguém sabia que ela estava aqui. Como se estivesse na sugestão, a porta estável se abriu. Luana se levantou, agarrando sua bolsa, pronta para correr. Um homem alto estava na porta, em silhueta contra o sol da manhã. Ele deu um passo à frente, e Luana podia vê-lo claramente agora, 30 e poucos anos. Fortes construções, com olhos azuis atenciosos e o rosto desgastado de alguém que trabalhava ao ar livre. Ele não parecia zangado, o que a surpreendeu. Sinto muito, ela deixou escapar. Eu não quebrei nada, eu só precisava de um lugar para dormir. Estou saindo agora. O homem a estudou por um momento antes de falar. Há café quente na cozinha e um lugar limpo para dormir se você precisar. Luana olhou para ele confuso com a oferta. Eu não posso te pagar. Não pedi o pagamento, ele respondeu simplesmente. Nome é Arthur Harrison. Esta é a minha fazenda. Luana hesitou, sem saber se confiaria nessa bondade inesperada. Eu sou Luana, Luana Martinez. Ela estendeu a jaqueta dele. Obrigado por isso. Arthur assentiu, pegando a jaqueta. O café está ficando frio. Ele se virou e saiu, deixando a porta estável aberta. Um convite. Luana ficou congelada por um momento. Todo o instinto disse a ela para sair, para continuar se movendo. Mas para onde ela iria? E a promessa de café quente era muito tentador para resistir. Cautelosamente, ela seguiu Arthur do outro lado do quintal até a fazenda. A cozinha era grande e acolhedora, com bancadas desgastadas, mas limpas, e uma mesa redonda de carvalho na janela. Arthur derramou café em uma caneca e colocou na mesa. Creme e açúcar estão lá se você os quiser, disse ele, acenando para os pequenos recipientes sobre a mesa. Você está com fome? Antes que Luana pudesse responder, seu estômago rosnou alto, respondendo por ela.
O calor correu para o rosto dela. Uma sugestão de um sorriso cruzou o rosto de Arthur quando ele se virou para a geladeira. Ovos e torradas. Ok, você não precisa me alimentar, disse Luana em silêncio. Arthur fez uma pausa, olhando para ela diretamente. Todo mundo tem que comer. Ele começou a fazer café da manhã com a eficiência de alguém acostumado a cozinhar para si mesmo. Luana sentou-se desajeitadamente à mesa, segurando a caneca quente entre as mãos. Então, disse Arthur, enquanto colocava um prato de ovos mexidos e torradas na frente dela. Para onde você está indo? Luana olhou para a comida. Fazia quase 24 horas desde sua última refeição. Eu não sei, ela admitiu. Apenas longe. Arthur assentiu como se isso fizesse todo sentido. Ele se sentou em frente a ela com seu próprio prato. Farm está ocupado nesta época do ano. Pode usar uma mão extra por alguns dias, se você estiver procurando por trabalho. Luana quase engasgou em seu café. Você contrataria alguém que invadiu seu estábulo? A porta estava aberta. Não está exatamente quebrando. Arthur deu uma mordida de torrada. Além disso, alguém que faz uma cama no feno em vez de roubar algo, que diz algo sobre o personagem. Luana não sabia como responder. Ninguém jamais havia oferecido a ela um emprego baseado no personagem antes. Eu posso limpar, ela ofereceu. E eu aprendo rápido, Arthur assentiu. O quarto no andar de cima não tem sido usado há anos, mas é limpo. Banheiro no corredor. Fique desde que precisar de trabalho. Luana queria recusar, dizer que não precisava de caridade. Mas a verdade era que ela não tinha mais para onde ir. Menos de $40 em seu nome. E nenhum plano além de caminhar para a próxima cidade. Obrigado, ela disse finalmente. Vou trabalhar duro. Não duvide, respondeu Arthur, saindo da mesa. Termine de comer. Vou te mostrar depois. Quando ele saiu da cozinha, Luana soltou um hálito trêmulo. Ela não entendeu por que esse estranho estava sendo gentil com ela, mas agora ela não tinha o luxo de questionar. Lu. Pela primeira vez em dias, Luana sentiu algo além do medo. Uma pequena centelha de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas possam dar certo. Do lado de fora, Arthur se inclinou contra o parapeito da varanda, imaginando o que o possuía para convidar um completo estranho a ficar. Ele passou anos mantendo as pessoas à distância, protegendo-se de decepção e traição. No entanto, algo sobre a mulher que dormia em seu estábulo havia quebrado as defesas que ele pensava que eram impenetráveis. Apenas temporário, ele disse a si mesmo com firmeza. Só até que ela encontre os pés. Mas no fundo, em um lugar que ele raramente reconheceu, algo já havia mudado. Arthur simplesmente não sabia. Os dias se transformaram em semanas na fazenda Good Hope. Luana rapidamente caiu no ritmo da vida agrícola, acordando antes do amanhecer para ajudar nas tarefas matinais. Ela provou ser uma trabalhadora, abordando cada tarefa com determinação silenciosa. Arthur mostrou a ela como alimentar os cavalos, explicando as peculiaridades e preferências de cada animal. Ela organizou as caixas de alimentação por cor, vermelho para alimentos matinais, azul para a noite. Um sistema que facilitou o trabalho das mãos do rancho. Ninguém nunca pensou em fazer isso antes, disse Arthur uma manhã, observando Luana rotular o último container. Ela deu de ombros. Minha mãe trabalhava em uma casa de repouso. Eu costumava ajudá-la a organizar medicamentos por hora do dia. A mesma ideia. Arthur assentiu, impressionado com seu pensamento prático. Você é bom em ver o que precisa ser feito. Foi um comentário. Simples. Mas Luana sentiu um brilho quente de orgulho. Durante toda a sua vida, ela foi a confiável, a responsável. Mas raramente alguém realmente notou. No final do primeiro mês, Luana se tornara essencial para as operações diárias da fazenda. Ela mantinha a casa principal impecável, preparada para refeições simples, mas saudáveis, e até começou uma pequena horta atrás da cozinha. Uma noite, enquanto Luana estava lavando pratos depois do jantar, ela ouviu música vindo do fivaranda. Hunt! O som de um violão tocou suavemente, mas com habilidade. Ela secou as mãos e se moveu silenciosamente para a janela, olhando para fora. Arthur sentou-se em uma cadeira de balanço,
com os dedos se movendo pelas cordas de um violão velho. Seus olhos estavam fechados, sua expressão mais pacífica do que ela jamais viu. Luana ficou paralisada, com medo de se mover e quebrar o feitiço. A melodia era agridoce, cheia de saudade. Quando terminou, Arthur abriu os olhos e olhou para os campos escuros, sem saber dela assistindo. Luana deslizou de volta para a cozinha, sentindo como se tivesse vislumbrado algo privado, um lado de Arthur que ele mantinha escondido do mundo. Na manhã seguinte, Arthur encontrou Luana no estábulo, escovando sua égua favorita, Willow. "Você tem um jeito com ela", disse ele. "Geralmente leva seu tempo se aquecendo para estranhos." Luana sorriu, continuando os golpes suaves do pincel. "Nós nos entendemos, eu acho. Ela é cuidadosa em quem confia." Arthur se inclinou contra a porta do stall. Cavalo inteligente. Um silêncio confortável caiu entre eles quando Luana terminou de preparar a égua. Esses momentos tranquilos se tornaram mais frequentes, espaços onde as palavras não eram necessárias, onde simplesmente existiam na presença um do outro. "Meu avô construiu esta fazenda do nada", disse Arthur de repente. "Deixou-me quando ele passou 5 anos atrás." Luana olhou para cima, surpresa com a divulgação pessoal. Arthur raramente falava sobre seu passado. "Você fez um bom trabalho com isso", disse ela. Arthur deu de ombros. Quase o perdeu a princípio. Tinha um parceiro que queria vender a terra aos desenvolvedores. Disse que eu estava perdendo meu tempo tentando fazê-lo funcionar. Luana colocou o pincel. "O que aconteceu?" "Comprei a coloque tudo o que tive para salvar este lugar." Sua voz endureceu. "Aprendi minha lição sobre confiar nas pessoas que só veem sinais de dólar." Antes que Luana pudesse responder, uma das mãos do rancho pedia Arthur de fora. Com um aceno de cabeça, ele deixou o estábulo, deixando Luana se perguntar sobre a dor por trás de suas palavras. Naquela noite, no jantar, Arthur parecia distante, perdido em pensamento. Luana queria perguntar sobre seu ex-parceiro, mas se conteve. O arranjo deles era claro. Ela trabalhou para a sala e a tábua, nada mais. Seu passado não era o negócio dela. "Eu fiz torta de maçã", disse ela, na esperança de elevar o humor dele. "Das árvores no pomar sul." Arthur olhou para cima de seu prato. "Você não teve que fazer isso." "Eu queria", Luana respondeu simplesmente. "Você foi gentil comigo. É o mínimo que posso fazer." Enquanto serviu a torta, os dedos escovaram brevemente. Luana sentiu um choque repentino, como eletricidade estática, e quase largou o prato. Os olhos de Arthur se encontraram por um momento antes de ele desviar o olhar. "Obrigado", ele disse calmamente. Naquela noite, Luana estava acordada em seu quarto, repetindo aquele breve toque em sua mente. Ela estava sendo tola, lendo muito em um contato momentâneo. Arthur lhe deu um emprego e um lugar para ficar quando ela mais precisava. Isso não significava nada mais. Além disso, alguém como Arthur, bem-sucedido, respeitado, um proprietário de terras, nunca procuraria 2 vezes para alguém como ela. Uma mulher sem educação, sem dinheiro, sem habilidades reais, além de cuidar dos outros. Ela foi ajuda temporária, nada mais. Luana se virou socando o travesseiro em forma. Ela não podia se dar ao luxo de desenvolver sentimentos. Não quando ela inevitavelmente teria que seguir em frente. Quando a primavera virou para o verão, os dias cresceram mais e mais quentes. A fazenda floresceu sob a cuidadosa administração de Arthur e a atenção de Luana aos detalhes. A horta, que ela começou agora, forneceu produtos frescos para suas refeições, e os cavalos, sob seus cuidados, ficaram elegantes e saudáveis. Uma tarde particularmente quente, Arthur encontrou Luana na sala de aderência, organizando as celas e freios. "Faça uma pausa", disse ele. "Está muito quente para trabalhar aqui." Luana limpou o suor da testa com as costas da mão. "Estou quase terminando. A taxa está desorganizada há anos. Mais 1 hora não vai doer." Arthur estendeu um copo de Tseiswan, já gelado. "Vamos." Relutantemente, Luana o seguiu lá fora. Ele satê sob a sombra de um enorme carvalho que ficava ao lado da casa. A leve brisa tornou o calor suportável. "Obrigado", disse Luana, tomando uma longa bebida do chá. "Isso é perfeito." Arthur a observou.
observando a maneira como a luz do sol se filtrava através das folhas, manchando seu rosto. Nos 3 meses desde que ela chegou, Luana havia mudado. Ela ficou mais reta, sorriu mais facilmente, ganhou um brilho saudável que veio de boa comida e trabalho ao ar livre. Mas ainda havia uma cautela nos olhos às vezes, como se ela estivesse esperando o outro sapato cair. Você nunca me disse o que eu trouxe aqui, disse Arthur. Para minha fazenda, quero dizer. Luana ficou tenso ligeiramente. Isso importa? Não, respondeu Arthur honestamente. Mas estou curioso. Luana olhou para o chá, reunindo seus pensamentos. Perdi meu emprego em um supermercado. O proprietário me acusou de roubar o registro. Você fez? Arthur perguntou. Nenhum julgamento em sua voz. Não, disse Luana com firmeza. Eu nunca roubei nada na minha vida, mas não importava o que eu disse. Eu era a nova garota e o dinheiro se foi. Arthur assentiu, entendendo muito bem a rapidez com que as pessoas poderiam se voltar contra você. Antes disso, trabalhei em um salão, uma padaria, uma creche. Luana continuou. Nada jamais ficou preso. Algo sempre aconteceu. O negócio fechou, eles contrataram a sobrinha do proprietário. Eu não podia trabalhar as horas que eles precisavam porque estava ajudando minha mãe com meus irmãos. Você ajudou a criar seus irmãos e irmãs? Arthur perguntou. Luana assentiu. 3 irmãos mais novos. Mamãe trabalhou em turnos duplos no hospital. Alguém tinha que estar lá. O respeito de Arthur por ela cresceu. Não é de admirar que ela fosse tão capaz, tão responsável. De qualquer forma, continuou Luana, depois que eu perdi o emprego de supermercado, não conseguia fazer aluguel, não tinha para onde ir. Então, eu apenas saí. Nenhum plano real. Só precisava fugir, começar de novo. Ela olhou para ele. Então, eu encontrei seu estábulo. Sorte para a fazenda, disse Arthur em silêncio. Luana sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Sorte para mim também. Eles ficaram em silêncio confortável, terminando o chá quando o calor da tarde começou a diminuir. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um aprofundamento da confiança, uma fundação sendo colocada para algo que nenhum deles estava pronto para citar. À medida que o verão progredia, Arthur se viu ansioso por noite mais do que nunca. Depois de anos comendo sozinho, ele agora compartilhou sua mesa com Luana. Suas conversas foram fáceis, desde questões agrícolas até livros que eles leram, até as memórias de infância. Ele se viu tocando o violão novamente na maioria das noites, algo que ele não havia feito regularmente desde antes de seu avô morrer. Às vezes, Luana sentava nos degraus da varanda ouvindo, embora ela sempre mantivesse uma distância respeitosa. Uma noite, Arthur estava reparando uma cerca perto da estrada quando ouviu 2 das mãos do rancho falando do outro lado do celeiro. O chefe com certeza mudou desde que a mulher apareceu, disse Mike, que trabalhou na fazenda há anos. Nunca o vi tanto sorrir, concordou Joe, a mão mais jovem. Acho que há algo acontecendo lá, Mike bufou. Duvido. Depois do que aconteceu com Diane, não pense que ele jamais confiará em uma mulher novamente. Também não posso culpá-lo. Ela quase o levou por tudo. O que aconteceu? Joe perguntou. Eles estavam noivos, tinham grandes planos de expandir a fazenda juntos. Então ela conheceu um promotor imobiliário que a convenceu de que a terra valia milhões se o vendessem para um conjunto habitacional. Quando Arthur recusou, ela tentou forçar uma venda da metade. Quase faliu com ela a comprá-la. Droga, disse Joe. Não é de admirar que ele se mantenha a si mesmo. Sim, bem, não posso dizer que não estou feliz em ver. Luvir. Essa Luana é um bom trabalhador. Se mantém para si mesma, não causa problemas. Melhor do que tê-lo sozinho naquela casa grande, meditando o tempo todo. Os homens se afastaram, suas vozes desaparecendo. Arthur ficou imóvel, suas palavras ecoando em sua mente. Ele não sabia que tinha sido tão transparente, que sua mudança de comportamento era perceptível para os outros. Mais problemas Bling estava a percepção de que eles estavam certos. Ele havia mudado desde que Luana chegou. A amargura que ele carregou por anos começou a desaparecer, substituída por algo que ele tinha medo de examinar muito de perto.
Mais tarde naquela noite, Arthur sentou-se na varanda, guitarra na mão, mas não jogou. A conversa que ele ouviu provocou lembranças que ele havia trabalhado duro para enterrar. Diane era charmosa, ambiciosa, cheia de planos para o seu futuro. Ele acreditava em cada palavra, confiava nela completamente. A traição havia cortado profundamente, não apenas a tentativa de vender a fazenda, mas a percepção de que ela nunca o amara, apenas o que ele representava: segurança, terra, lucro potencial. Depois que ela saiu, Arthur se jogou no trabalho na fazenda, determinado a provar que poderia torná-lo bem-sucedido por conta própria. E ele tinha. Mas ele também se fechava de qualquer possibilidade de ser ferido novamente, até Luana. O som da abertura da porta da tela interrompeu seus pensamentos. Luana entrou na varanda, carregando 2 canecas de café. Pensei que você poderia querer. Isso, disse ela, oferecendo um a ele. Está ficando mais frio à noite agora. Arthur aceitou a caneca com um aceno de agradecimento. Luana hesitou e depois sentou-se na cadeira ao lado dele, deixando uma distância educada entre eles. Você não está tocando hoje à noite, observou ela. Arthur deixou o violão de lado. Não de bom humor, eu acho. Luana tomou um gole de café, não pressionando-o a conversar. Essa foi uma das coisas que ele mais apreciava nela. Ela nunca empurrou, nunca exigiu mais do que ele estava disposto a dar. Mas hoje à noite, por razões que ele não conseguia explicar, Arthur queria falar. Meu avô me ensinou a tocar, disse ele acenando para o violão. Disse que a música era boa para a alma. Luana sorriu. Ele soa como um homem sábio. Ele estava. Construiu este lugar do nada. Me ensinou tudo o que sei sobre a agricultura, sobre a vida. Arthur olhou para os campos de escurecimento. Depois que ele morreu, eu parei de tocar. Só começou novamente recentemente. Luana o observou, sentindo que havia mais que ele queria dizer. Por que você começou de novo? Ela perguntou suavemente. Arthur virou-se para olhá-la, realmente olhar para ela. A gentileza em seus olhos, a força silenciosa em seu rosto. Naquele momento, ele quase lhe disse a verdade, que ela havia despertado algo nele que pensava estar morto. Que a presença dela havia tornado a música necessária novamente. Em vez disso, ele disse simplesmente, acho que estava na hora. Luana assentiu, aceitando sua resposta sem pressionar por mais. Eles sentaram-se em silêncio de companhia quando a noite caiu completamente sobre a fazenda, cada um perdido em pensamentos que não estavam prontos para compartilhar. O outono chegou à fazenda Good Hope, em um incêndio de vermelho e ouro. O pomar de maçã estava pesado com frutas, e os campos haviam realizado uma boa colheita. Luana estava na fazenda há quase 6 meses, há muito mais tempo do que ela pretendia ficar. Uma manhã nítida, ela estava na cozinha fazendo uma lista de compras. O festival local da colheita estava chegando e a fazenda estaria hospedando um estande para vender o mel de Arthur e a cidra de maçã caseira. Arthur entrou derramando-se uma xícara de café. Precisa de alguma coisa da cidade? Ele perguntou, percebendo a lista dela. Apenas suprimentos para o festival, respondeu Luana. Eu estava pensando em fazer algumas tortas de maçã para vender no estande. As árvores do seu avô produzem as melhores maçãs que já provei. Arthur sorriu, uma visão que se tornou mais comum nos últimos meses. Ele gostaria disso. Ele costumava dizer que não havia um problema no mundo que não pudesse ser melhorado por uma fatia de boa torta, de maçã. Parece um homem depois do meu coração, disse Luana. Depois corou levemente com a escolha de palavras. Arthur não parecia notar seu desconforto. Venha comigo para a cidade. Podemos conseguir tudo o que você precisa e eu te mostrarei. Você não sai da fazenda desde que chegou. Luana hesitou. A fazenda havia se tornado um santuário, um lugar seguro. A ideia de se aventurar na cidade, onde as pessoas podem fazer perguntas, a deixou nervosa. Eu tenho muito o que fazer aqui, disse ela. Arthur estudou seu rosto. As tarefas podem esperar. É bom ver algo além desses campos para variar. Havia algo em sua voz. Não uma ordem, mas mais do que uma sugestão. Luana percebeu que ele estava certo.
Ela estava escondida usando o trabalho como desculpa. Ok, ela concordou. Deixe-me mudar primeiro. 30 minutos depois, eles estavam dirigindo para Riverdale, a pequena cidade a cerca de 16 quilômetros da fazenda. Era um lugar pitoresco, com uma rua principal repleta de edifícios de tijolos, muitos que remontam um século ou mais. Não mudou muito aqui em 50 anos, explicou Arthur, enquanto estacionavam em frente à loja geral. É por isso que eu gosto. Enquanto caminhavam pela calçada, várias pessoas cumprimentaram Arthur calorosamente. Ele apresentou Luana simplesmente como o novo gerente da fazenda, que fez seu coração inchar com orgulho inesperado. Ninguém questionou sua presença ou deu sua aparência suspeita. Aqui a palavra de Arthur foi suficiente. Eles visitaram a loja geral, o fornecedor de ração e uma pequena padaria, onde Arthur insistiu que Luana experimentasse seus famosos rolos de canela. Enquanto se sentavam em uma pequena mesa à beira da janela, Luana sentiu uma estranha sensação de normalidade, como se passeios como essa fossem uma parte regular de suas vidas juntos. Arthur Harrison, isso está se escondendo no canto? Veio a voz de uma mulher. Luana olhou para cima para ver uma mulher elegantemente vestida se aproximando da mesa. Ela estava na idade de Arthur, loira e vestindo mais joias do que Luana jamais possuía em sua vida. A postura de Arthur endureceu. Olá, Diane. O coração de Luana afundou. Então, isso era Diane, a mulher que quase pegou tudo dele. Faz muito tempo desde que você veio à cidade, disse Diane, seus olhos piscando para Luana com curiosidade quase não escondida. Você não vai me apresentar ao seu amigo? Luana Martinez, minha gerente da fazenda, disse Arthur, sua voz visivelmente mais legal. Luana, esta é Diane Walters. Gerente da fazenda? Diane repetiu, levantando uma sobrancelha. Meu, como as coisas mudam. Você sempre disse que nunca confiaria em mais ninguém para ajudar a administrar o lugar. Luana estendeu a mão, determinada a ser educada, apesar do tom condescendente da mulher. Prazer em conhecê-lo. Diane balançou a mão brevemente. Então veremos você no Festival da Colheita. Estou no comitê de planejamento este ano. Teremos um stand, respondeu Arthur. Querida, Cidra e Luana estão fazendo tortas, como pitoresca. Diane disse com um sorriso que não alcançou os olhos dela. O festival se torna bastante sofisticado desde que você participou pela última vez. O novo desenvolvimento trouxe muitos fins de semana ricos da cidade. A companhia do meu marido está patrocinando a tenda de degustação de vinhos. A mandíbula de Arthur se apertou. Parece chique. É. Diane concordou. Mas tenho certeza que seu pequeno estande de fazenda será encantador. Ela olhou para o relógio. Deve ser executado. Reunião do conselho no banco. Adorável conhecê-lo, Laura. Luana. Arthur corrigiu. Mas Diane já estava indo embora, os calcanhares clicando no chão de madeira. Um silêncio tenso caiu sobre sua mesa. Luana pegou seu rolo de canela sem fome. Sinto muito por isso, disse Arthur finalmente. Para quê? Você não fez nada de errado. Os olhos de Arthur encontraram os dela. Ela sempre foi boa em fazer as pessoas se sentirem pequenas. É sua especialidade. Luana sorriu fracamente. Eu conheci muitos Dianes na minha vida. Eles não me incomodam mais. Mas isso foi uma mentira. Ver Diane bem-sucedida, confiante, claramente rica, apenas reforçou o que Luana já acreditava. Ela não pertencia ao mundo de Arthur. Eles eram de lugares diferentes, diferentes origens. Qualquer conexão que ela pensou que eles compartilhassem, provavelmente era apenas em sua imaginação. O caminho de volta para a fazenda estava quieto, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Luana imediatamente se ocupou de descarregar suas compras, evitando mais conversas. Durante a semana seguinte, ela se preparou para o festival, assando dezenas de tortas e ajudando o Arthur Bottle Honey a preparar cidra. Eles trabalharam lado a lado, mas Luana manteve uma distância cuidadosa, tanto física quanto emocionalmente. Arthur notou a mudança. Several times. Ele tentou envolvê-la nas conversas fáceis com as quais haviam se acostumado, mas Luana manteve suas respostas educadas e breves.
As paredes que ela gradualmente diminuiu nos últimos meses estavam de volta mais fortes do que antes. 3 dias antes do festival, Arthur encontrou Luana no pomar de maçã, enchendo uma cesta com a última das frutas da temporada. O sol do final da tarde filtrou as folhas, lançando sombras manchadas em seu rosto. "Precisar de ajuda?" ele perguntou, aproximando-se lentamente. Luana balançou a cabeça. Quase terminou. Arthur respirou fundo. "Eu fiz algo errado? Você mal falou comigo a semana toda." Luana continuou escolhendo maçãs, sem encontrar seus olhos. "Estou ocupado com os preparativos do festival. Nós dois temos." "Não é isso", disse Arthur. "Tudo começou depois que vimos Diane na cidade. Ela disse algo para você quando eu não estava por perto?" "Não", disse Luana honestamente. "Não é nada disso." "Então o que é?" Luana finalmente parou e olhou para ele. Vê-la apenas me lembrou algumas coisas. "Que coisas?" Arthur pressionou. "Que eu não pertenço aqui", disse Luana em silêncio. "Que isso não é a vida real. Eu tenho jogado em casa em sua fazenda, fingindo que tenho um lugar aqui. Mas não tenho. Na verdade, não." Arthur olhou para ela, atordoado por suas palavras. "Do que você está falando? Você se tornou essencial para este lugar, para..." Ele parou. "A fazenda não funcionaria tão bem sem você." Luana colocou sua cesta. "Arthur, olhe para mim. Realmente olhe para mim. Eu sou um ninguém que apareceu no seu estábulo com nada, além de uma mochila, sem educação, sem habilidades, exceto o que eu peguei ao longo do caminho. O que estou fazendo aqui, interpretando o gerente da fazenda? É uma piada." O rosto de Arthur endureceu. "É isso que você acha que eu vejo quando olho para você? Uma piada?" "Eu não sei o que você vê", admitiu Luana. "Mas conhecer Diane me mostrou o que você deveria ter em sua vida. Alguém bem, sucedido, alguém que se encaixa no seu mundo." "Diane quase destruiu tudo o que me preocupo", disse Arthur bruscamente. "É isso que você acha que eu quero?" "Não, mas..." "Não há mas", Arthur interrompeu. "Diane pode ter todas as armadilhas do sucesso, mas ela não conhece o significado de lealdade ou trabalho duro ou integridade. Você tem mais valor em seu dedo mindinho do que em todo o corpo." Luana ficou surpreso com sua veemência. "Você acha que você não é nada?" Arthur continuou, sua voz intensa. "Você veio aqui com nada além de seu personagem e construiu um lugar para si mesmo através de pura determinação e trabalho duro. Você tem alguma ideia de como isso é raro? Quão especial?" Lágrimas picaram nos olhos de Luana. Ninguém jamais a defendeu dessa maneira. Já tinha visto valor nela além do que ela poderia fazer por eles. "Eu deveria ir", disse ela, sua voz balançando. "Antes do festival, seria melhor." "Melhor para quem?" Arthur exigiu. "Para nós dois", Luana insistiu. "Você não precisa de mim, você correu esta fazenda bem antes de eu aparecer." Arthur se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. "É aí que você está errado, Luana. Eu não sabia o quanto eu precisava de você até que você estivesse aqui." As palavras pendiam entre eles, pesadas com significado. Por um momento, nem falou. Então, Arthur balançou a cabeça. "Se você quiser sair, eu não vou impedi-lo. Mas não faça isso porque você acha que não pertence a aqui. Esta fazenda nunca se sentiu mais certa do que desde que você chegou." Ele se virou e se afastou, deixando Luana sozinha no pomar, suas palavras ecoando em sua mente. O dia do festival da colheita ocorreu brilhante e claro. Luana mal dormiu, as palavras de Arthur brincando repetidamente na cabeça a noite toda. Ela ainda não tinha certeza do que fazer, mas sabia que não podia sair antes do festival. Não depois de todo o trabalho que eles colocaram em seu estande. Eles carregaram o caminhão de Arthur em silêncio. A tensão entre eles era palpável, mas nenhum deles parecia pronto para quebrar. A ponta-praça da cidade foi transformada quando chegaram. Banners coloridos pendiam de postes de luz e estandes alinhados no perímetro. No centro, uma grande barraca foi montada para o gosto do vinho Diane mencionou. Ao montar seu estande, organizando potes de mel, jarros de cidra e tortas cuidadosamente assadas de Luana, vários agricultores locais pararam para cumprimentar Arthur
e conhecer Luana. Seu calor e interesse genuíno na fazenda fizeram com que Luana se sentisse bem, vindos de uma maneira que Diane nunca pôde. No meio da manhã, o Biziamos Festival estava em pleno andamento. O estande dele se mostrou popular, com um fluxo constante de clientes. Arthur lidou com as vendas de mel, enquanto Luana serviu cidra e fatias de torta. Apesar da tensão não resolvida, eles funcionaram bem juntos, movendo-se com uma familiaridade fácil nascida de meses de rotinas compartilhadas. Por volta do meio-dia, Diane apareceu em seu estande, armado com um homem alto e de aparência distinta, que Luana assumiu ser seu marido. "Arthur, seu estande parece maravilhoso!" exclamou Diane com entusiasmo exagerado. "Então, rústico." "Somos agricultores, Diane", respondeu Arthur uniformemente. "Rústico é o que fazemos." O marido de Diane estendeu a mão. "Richard Walters, você deve ser Arthur Harrison. Diane me contou tudo sobre você." Arthur balançou a mão brevemente. "Tenho certeza que ela tem." "Sua cidra está recebendo ótimas críticas", continuou Richard, aparentemente alheio às correntes. "Gostaríamos de apresentá-lo na degustação de vinhos." "Não está à venda", disse Arthur categoricamente. Richard parecia surpreso. "Tudo está à venda pelo preço certo. Poderíamos distribuí-lo por todo o nosso desenvolvimento. Muito autêntico. O pessoal da cidade come isso." "A cidra para o festival", insistiu Arthur. "Não para seus truques de marketing." O sorriso de Richard desapareceu. "Você pode querer reconsiderar. Nosso desenvolvimento está se expandindo. A fase 2 estará abrindo um solo na próxima primavera, até a borda da sua linha de propriedades." A expressão de Arthur escureceu. "Isso é uma ameaça?" "De jeito nenhum", disse Richard sem problemas. "Apenas deixando você saber o que está por vir. Pode ser um bom momento para considerar a venda. Os valores da terra são de um prêmio com todas as pessoas da cidade querendo retiros de fim de semana." Luana observou as mãos de Arthur apertar os punhos e dar um passo à frente. "Você gostaria de experimentar uma fatia de torta de maçã?" Ela perguntou a Richard, mudando deliberadamente o assunto. "É do pomar de Arthur, árvores com mais de 100 anos de idade." A atenção de Richard mudou para Luana, seus olhos avaliando de uma maneira que a deixou desconfortável. "Bem, você não é o inteligente. Diane não mencionou que Arthur teve tanta ajuda encantadora." Diane puxou o braço do marido. "Devemos verificar a tenda do vinho, querida. Tenho certeza de que Arthur e seu gerente têm clientes para atender." Enquanto eles se afastavam, Luana colocou a mão suave no braço de Arthur. "Não deixe que eles cheguem até você. Eles não valem a pena." Os músculos tensos de Arthur relaxaram levemente com seu toque. "Obrigado", ele disse calmamente. "Para entrar." "É isso que os parceiros fazem", respondeu Luana sem pensar. Os olhos de Arthur encontraram os dela, surpresa e algo mais suave piscando neles. "Parceiros", ele repetiu, como se testasse a palavra. Luana corou, percebendo o que ela havia dito. "Eu quis dizer." "Eu sei o que você quis dizer", disse Arthur. "E você está certo. É exatamente isso que somos." A tensão que existia entre eles desde o argumento deles no pomar parecia se dissipar. Durante o resto da tarde, eles trabalharam lado a lado, mais sincronizados do que nunca. Os clientes comentaram o bom time que fizeram e nenhum deles se preocupou em corrigi-los ao pôr do sol. O estande deles estava quase esgotado. As tortas de Luana haviam sido um sucesso em particular, com várias pessoas perguntando se ela recebeu ordens especiais. Enquanto o festival acabou, Arthur sugeriu que eles fizessem as malas e o jantar no restaurante local antes de voltar para casa. "Tem certeza?" Luana perguntou hesitante. "Poderíamos voltar para a fazenda." "Tenho certeza", disse Arthur. "Devemos comemorar. O estande foi um grande sucesso graças a você." A lanchonete estava cheia de outros vendedores de festivais, mas eles conseguiram encontrar um pequeno estande no canto. Eles pediram hambúrgueres e milkshakes, e pela primeira vez em dias, a conversa fluía facilmente entre eles. "Então", disse Arthur ao terminar o ir-refeição. "Você decidiu?" Luana olhou para cima do prato. "Decidiu o quê? Se você está ficando ou indo?"
O coração de Luana bateu. A pergunta que ela estava evitando foi finalmente aberta. Eu não sei, ela admitiu. Parte de mim diz que eu deveria ir. Comece fresco em outro lugar como planejei. Mas outra parte... O que essa parte diz? Arthur perguntou, sua voz baixa. Luana respirou fundo. Essa parte diz que nunca me senti mais em casa em nenhum lugar do que na Good Hope Farm. Um sorriso genuíno e quente se espalhou pelo rosto de Arthur. Então talvez você deva ouvir essa parte. Enquanto eles dirigiam para casa sob um céu cheio de estrelas, Luana sentiu algo se estabelecer dentro dela. Ela não sabia o que o futuro mantinha, mas pelo menos hoje à noite estava exatamente onde pertencia. As semanas seguintes ao Festival da Colheita trouxeram uma nova sensação de facilidade entre Arthur e Luana. Embora nenhum deles falasse diretamente sobre seus sentimentos, algo havia mudado. Eles trabalharam juntos durante o dia e passaram noites na varanda. Arthur tocando seu violão, enquanto Luana ouvia, às vezes cantarolando suavemente. O inverno estava se aproximando, e os preparativos da fazenda os mantiveram ocupados. Arthur se viu assistindo Luana quando não estava aparecendo. A maneira graciosa de se mover pela cozinha, da maneira suave que lidou com os animais, a determinação em seus olhos ao enfrentar uma tarefa difícil. Uma noite, quando os primeiros flocos de neve começaram a cair, Arthur chegou do celeiro para encontrar as luzes de Natal penduradas em Luana ao redor das janelas da sala. Muito cedo? Ela perguntou, percebendo sua expressão surpresa. Arthur se inclinou contra o quadro da porta, levando a vista. Não, é bom. Eu não decorei para o Natal há anos. Não precisamos, disse Luana rapidamente. Eu apenas pensei... Eu quero, interrompeu Arthur. A fazenda poderia usar algum espírito de Natal. Luana sorriu, alívio evidente em seu rosto. Há mais nessa caixa. Eu os encontrei no sótão. Espero que você não se importe que eu olhei em volta lá. Arthur atravessou a sala e abriu a velha caixa de papelão. No interior havia ornamentos, enfeites e decorações que sua avó havia coletado ao longo de décadas. Ele levantou um pequeno topper de árvore de anjo, cuidadosamente embrulhado em papel de seda. Minha avó, ele disse suavemente. Ela colocou esse anjo em cima da árvore todos os anos, desde que me lembro. Luana observou seu rosto, entendendo a emoção por trás de suas palavras. Devemos usá-lo se você quiser. Arthur assentiu, colocando cuidadosamente o anjo de lado. Precisamos de uma árvore primeiro. Há um abeto azul perfeito na beira do campo norte. Poderíamos cortar lá amanhã. Eu gostaria disso, disse Luana. Eles trabalharam juntos pendurando o resto das luzes, as mãos ocasionalmente escovando, nem se afastando tão rapidamente quanto antes. Quando terminaram, Arthur fez chocolate quente e se sentou em um silêncio confortável, vendo a neve cair do lado de fora da janela. Minha mãe amava o Natal, disse Luana depois de um tempo. Não importa o quão apertado fosse o dinheiro, ela sempre o tornava especial. Ela trabalharia em turnos extras no hospital em dezembro para comprar presentes para mim e meus irmãos. Arthur virou-se para olhar para ela. Você sente falta deles? Sua família? Luana assentiu. Todos os dias. Mas meus irmãos estão crescidos agora, vivendo suas próprias vidas. Minha mãe faleceu há 2 anos. Sinto muito, disse Arthur suavemente. Eu não sabia. Está tudo bem, eu não falei muito sobre isso. Luana passou as mãos em volta da caneca. Câncer. Aconteceu rapidamente. Pelo menos ela não sofreu muito. Arthur alcançou o espaço entre eles e colocou a mão sobre a dela. Você deve ligar para seus irmãos. Convide-os para o Natal. Luana olhou de surpresa. Aqui, para a fazenda? Por que não? Há muito espaço. A casa não teve um Natal em família há muito tempo. A sugestão pegou Luana de surpresa. Este era o lar de Arthur, seu santuário. A ideia de que ele a abriria para a família dela a tocou profundamente. Você tem certeza? Eles podem ser um punhado. Arthur sorriu. Tenho certeza. Ligue para eles amanhã. O próximo day, Arthur e Luana cortaram o abeto e o colocaram na sala de estar. O perfume de pinheiro fresco encheu a casa enquanto o decorava com os ornamentos do sótão. Quando terminaram,
Arthur levantou Luana para que ela pudesse colocar o anjo no topo. Quando ele a colocou no chão, suas mãos permaneceram na cintura dela. Por um momento eles ficaram perto, as luzes cintilantes refletindo em seus olhos. Luana sentiu seu coração disparar. Certos Arthur deveriam ouvi-lo. Mas o momento passou quando o telefone tocou, quebrando o feitiço. Era Mike, uma das mãos do rancho, chamando uma cerca que havia caído na neve. Arthur relutantemente se afastou para atender a ligação e Luana se ocupou de limpar as caixas de enfeites vazias. Naquela tarde, Luana chamou seus irmãos. Para seu deleite, todos os três concordaram em vir para o Natal. Sua irmã mais nova, Maria, acabara de terminar a escola de enfermagem. Seu irmão Carlos estava de folga na faculdade e seu irmão mais novo, Tommy, começou recentemente a trabalhar como mecânico em uma cidade próxima. Enquanto desligava o telefone, Luana sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez em anos, ela passava o Natal com sua família e em um lugar que chegava a se sentir em casa. Os dias que antecederam o Natal passaram em uma enxurrada de atividades. Luana se lançou em preparativos, limpando quartos, planejando refeições e biscoitos. Arthur se viu sorrindo mais do que em anos, observando sua expectativa animada. 2 dias antes do Natal, Arthur dirigiu para a cidade sob o pretexto de pegar suprimentos de última hora. Sua verdadeira missão era comprar presentes para Luana e seus irmãos. Ele ligou para Carlos pedindo sugestões para cada uma delas. Enquanto estacionava em frente à loja geral, Arthur viu Richard Walter saindo do banco do outro lado da rua. Antes que ele pudesse se abaixar, Richard o notou e atravessou a estrada. Arthur Harrison. Apenas o homem que eu queria ver, disse Richard estendendo a mão. Arthur sacudiu brevemente cauteloso. O que posso fazer por você, Richard? Eu tenho uma proposta. Uma boa. Richard puxou um envelope do bolso do casaco. Dê uma olhada nesta oferta, para a seção norte da sua fazenda, a parte que faz fronteira com o nosso desenvolvimento. Arthur hesitou e depois pegou o envelope. Dentro havia uma verificação com um número substancial de zeros. Isso é 3 vezes o que vale a terra, disse Richard. Meus investidores estão ansiosos para expandir. A fase 2 está vendendo mais rápido do que prevíamos. Arthur olhou para o cheque e depois de volta a Richard. Não estou interessado. O sorriso fácil de Richard vacilou. Você nem pensou sobre isso. Isso é dinheiro suficiente para modernizar toda a sua operação. Inferno, você pode se aposentar se quisesse. A fazenda não está à venda. Não faz parte, nem tudo, disse Arthur firmemente, devolvendo o envelope. Não há nenhum preço. A expressão de Richard endureceu. Seja razoável. Harrison, a agricultura é um negócio moribundo. Você está segurando o passado. Talvez eu seja, Arthur concedeu, mas é meu passado se apegar. Richard balançou a cabeça. Seu avô teria aceitado esse acordo em um piscar de olhos. Ele era um homem prático. Meu avô acreditava no legado. Arthur rebateu. Ao construir algo que dura, é isso que estou fazendo. Para quem? Richard pressionou. Você não tem uma família para transmitir. Você está sozinho travando uma batalha perdida contra o progresso. Arthur pensou em Luana, esperando na fazenda, de seus irmãos chegando no Natal, do calor e da vida que haviam retornado à sua casa. Não estou sozinho, ele disse simplesmente. E a fazenda permanece intacta. Richard enfiou o envelope de volta no bolso. A oferta não vai durar para sempre. Quando nosso desenvolvimento estiver completo, seus valores de propriedades cairão. Você está cometendo um erro. Não seria a primeira vez, respondeu Arthur com um pequeno sorriso. Feliz Natal, Richard. Quando ele se afastou, Arthur se sentiu mais leve do que em anos. Por tanto tempo, ele se definiu pelo que havia perdido. Confiança, amor, fé nas pessoas. Mas agora, pela primeira vez, ele estava definindo Arrieu mesmo, com o que ele havia encontrado. Os irmãos de Luana chegaram à véspera de Natal. Maria, equilibrada e profissional. Carlos, enérgico e cheio de histórias da faculdade. E Tommy, quieto, mas com um sorriso pronto. Eles abraçaram Luana com lágrimas e risadas, maravilhando-se com o quão bem ela parecia. Este lugar combina com você, disse Maria, olhando em volta da cozinha quente.
Você parece resolvido, Luana corou. É um bom trabalho. Arthur, é um bom chefe. Maria levantou uma sobrancelha, mas não disse nada mais. Arthur levou imediatamente para os irmãos de Luana, mostrando Carlos e Tommy pela fazenda, enquanto Maria ajudou Luana com os preparativos para o jantar. À noite, a casa estava cheia de conversas e risadas, sons que estavam ausentes por muito tempo. Depois do jantar, eles se reuniram na sala de estar. Arthur tocou seu violão enquanto Carlos o acompanhava em uma antiga gaita que ele trouxe. Eles cantaram canções de Natal e Luana notou Arthur observando, a do outro lado da sala, seus olhos quentes à luz de fogo. Mais tarde, quando seus irmãos foram para a cama, Luana se viu sozinha com Arthur na cozinha. Ela estava lavando o último prato quando ele se aproximou, secando toalha na mão. Sua família é maravilhosa, disse ele. Eu posso ver porque você sentiu falta deles. Luana sorriu. Obrigado por convidá-los. Isso significa mais do que posso dizer. Eles são bem-vindos a qualquer momento, respondeu Arthur. A fazenda se sente bem com as pessoas nela. Com você. Luana sentiu seu coração pular. Arthur, vi Richard Walters na cidade ontem. Ele interrompeu, como se precisasse tirar as palavras. Ele me ofereceu muito dinheiro para parte da fazenda. Luana parou, o prato nas mãos pingando água. O que você disse? Eu disse que não, respondeu Arthur simplesmente. Ele me perguntou para quem eu estava salvando. Disse que eu estava aqui sozinho, travando uma batalha perdida. E o que você disse a ele? Luana perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Arthur pegou o prato de suas mãos. Reservou. O a levou para encará-lo. Eu disse a ele que não estava sozinho. Não mais. A certeza em sua voz fez com que a luta de Luana. Arthur, sou apenas seu funcionário. Eu trabalho aqui. Arthur balançou a cabeça. Não. Você é muito mais do que isso. Você sempre esteve, desde a primeira noite. Encontrei você no estábulo. Ele estendeu a mão, escovando suavemente um fio de cabelo do rosto. Quando vi você, dormindo lá, algo mudou em mim. Eu tenho tentado entender isso desde então. O que mudou? Luana perguntou, mal respirando. Tudo, disse Arthur simplesmente. As paredes que eu construí, a amargura que eu carregava, tudo começou a quebrar o momento em que você se tornou parte deste lugar, parte da minha vida. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Eu nunca quis ficar tanto tempo. Eu estava apenas passando. E, no entanto, você ficou, disse Arthur, sua voz suave. Talvez pela mesma razão que eu não poderia pedir que você saia, porque de alguma forma isso parece certo. Você e eu, aqui, juntos. Luana respirou, se trêmulo. O que você está dizendo, Arthur? Estou dizendo que te amo. Ele respondeu, as palavras caindo facilmente, agora que finalmente foram libertadas. Eu amo sua força, sua bondade, a maneira como você fez desta casa uma casa novamente. Adoro que você organize caixas de alimentação por cor e conversem com os cavalos quando pensa que ninguém está ouvindo. Uma lágrima derramou a bochecha de Luana. Você não sabe o que está dizendo. Você pode ter alguém. Alguém como Diane, alguém com educação, com dinheiro. Eu tive isso, me interrompeu Arthur. Quase me destruiu. Ele pegou as mãos dela nas dele. Não quero alguém que vê esta fazenda como um investimento ou eu como um trampolim. Quero alguém que vê esse lugar do jeito que eu faço, como algo que vale a pena construir, que vale a pena proteger. Eu vejo dessa maneira, admitiu Luana. Eu amo todo hectare desta terra, e eu amo o homem que se importa com isso tão profundamente. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las, mas uma vez faladas, ela não queria levá-las de volta. Era a verdade. Uma verdade que ela estava escondida mesmo de si mesma. O rosto de Arthur se iluminou com um sorriso que a tirou do fôlego. Lentamente dando-lhe toda a chance de se afastar, ele se inclinou para a frente e a beijou. Foi gentil a princípio, tentativo. Mas quando Luana respondeu, se aprofundou em algo mais certo. Quando eles finalmente se separaram, Arthur descansou a testa contra a dela. Fique, ele sussurrou. Não é como meu funcionário, como meu parceiro, de todas as formas.
Tem certeza? Luana perguntou, ainda com medo de acreditar que isso era real. E se você mudar de ideia? E se... Arthur silenciou suas dúvidas com outro beijo. Nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Não acreditei mais no amor. Não achei que fosse possível para mim. Mas você mudou isso, Luana. Você me fez acreditar novamente. Lá fora, a neve começou a cair, cobrindo a fazenda em um cobertor de branco. No interior, pelo calor da cozinha, duas pessoas que foram quebradas de diferentes maneiras encontraram cura nos braços um do outro. A manhã de Natal amanheceu brilhante e clara. Luana acordou cedo, seu coração cheio das revelações da noite anterior. Ela escorregou em silêncio do quarto, cuidadosa para não acordar seus irmãos, e foi até a cozinha para começar o café da manhã. Para sua surpresa, Arthur já estava lá, cafeteira, canela no forno. Feliz Natal, disse ele, puxando-a nos braços e beijando-a suavemente. Feliz Natal, ela respondeu, ainda se maravilhando com essa nova realidade entre eles. Eles trabalharam lado a lado preparando o café da manhã, movendo-se com a fácil familiaridade de pessoas que haviam encontrado seu ritmo juntos. Quando os irmãos de Luana desceram as escadas, eles trocaram sabendo sorrisos ao ver o braço de Arthur na cintura de Luana. Após o café da manhã, eles se reuniram ao redor da árvore para trocar presentes. Arthur surpreendeu a todos com presentes atenciosos, um estetoscópio para Maria, livros para Carlos e ferramentas de qualidade para Tommy. Para Luana, ele encontrou um belo diário de couro. Por todas as histórias que você ainda não contou, disse ele ao abrir. Luana tinha pouco dinheiro para presentes, mas colocou seu coração em fazer algo para cada pessoa. Lenços de malha para seus irmãos, um chale para Maria e para Arthur, uma colcha em que ela secretamente trabalhava há semanas, feita de pedaços de tecido que ela encontrou ao redor da fazenda. É uma colcha de memória, explicou ela quando ele a desdobrou. Cada peça tem uma história. Isso é da camisa que você usou quando consertamos o telhado do celeiro. Isso é das cortinas da cozinha, este é do cobertor no estábulo. Arthur passou os dedos sobre a colcha, visivelmente movido. É perfeito, disse ele. Assim como você. À medida que o dia passava, cheio de comida, jogos e conversas, Luana assistiu Arthur com sua família. Ele se encaixava com eles, riu com eles, fez com que se sentissem bem-vindos. Era assim que um lar era. Não apenas um lugar, mas as pessoas que pertenciam juntas. Depois do jantar, quando a cozinha estava limpa e seus irmãos estavam envolvidos, em um jogo de cartas competitivas, Arthur pegou a mão de Luana e a levou para fora da varanda. A noite estava fria, mas clara. Estrela brilhante no céu de inverno. Eu tenho mais um presente para você, disse ele, alcançando o bolso. Ele puxou uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Luana se arregalaram. Arthur... Ele abriu a caixa para revelar um anel simples, mas bonito. Um pequeno diamante em prata, cercado por pequenas safiras. Era a da minha avó, explicou. Meu avô deu a ela no dia em que decidiram construir esta fazenda juntos. Arthur respirou fundo e depois se ajoelhou na neve nos degraus da varanda. Luana Martínez, eu sei que isso pode parecer rápido, mas nada na minha vida se sentiu mais certo. Eu te amo. Quero construir uma vida com você, aqui nesta fazenda. Você vai se casar comigo? Lágrimas encheram os olhos de Luana, mas eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, Arthur, sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, depois se levantou e a puxou em um beijo que prometeu uma vida juntos. De dentro da casa veio aplausos e aplausos. Eles se viraram para ver os irmãos de Luana observando pela janela, sorrindo amplamente. Parece que temos uma audiência, Arthur riu. Família, Luana corrigiu, seu coração tão cheio que ela pensou que poderia estourar. Nossa família. A primavera chegou cedo a Good Hope Farm naquele ano. Os campos esverdeados, as macieiras, floresceram e os preparativos para o plantio mantiveram todos ocupados. Arthur e Luana se casaram em uma cerimônia simples em fevereiro, com seus irmãos e as mãos da fazenda como testemunhas. A vida se estabeleceu em um novo ritmo, ainda cheio de trabalho duro,
mas agora também cheio de amor, com sonhos compartilhados, com planos para o futuro. Arthur expandiu as hortas que Luana havia começado e começaram a vender produtos no mercado de agricultores locais ao lado de seu mel e cidra. Uma noite, quase exatamente um ano depois que Luana havia procurado abrigo, no estábulo, Arthur a encontrou lá, abrindo o salgueiro enquanto zumbia suavemente para si mesma. "O que você está pensando?" Ele perguntou encostado na porta do stall. Luana sorriu. "Sobre o quão longe eu cheguei em um ano, de não ter nada a ter tudo o que importa." Arthur entrou na barraca e passou os braços em volta dela por trás. "Você já se arrependeu ficar aqui?" Luana se virou em seu abraço para encará-lo. "Nunca. É aqui que eu sempre estava, e eu tive que encontrar o caminho de volta a acreditar no amor", disse Arthur, beijando-a suavemente. "De volta a acreditar em nós." Enquanto caminhavam de mãos dadas para a casa que agora era verdadeiramente sua casa, o estábulo permaneceu como um lembrete silencioso de começos, de uma mulher que precisava de abrigo, de um homem que precisava de cura e do amor que havia crescido entre eles contra todas as probabilidades. Pois ao se encontrarem, ambos encontraram o que mais precisavam: Luana, um lugar para pertencer, e Arthur, um amor em que ele finalmente poderia acreditar. O fim.